Fala galera do canal, bora lá para mais um vídeo. Hoje eu vou estar finalizando esse portão, iniciando aí a segunda etapa, que é a parte do acabamento. Lembrando que lá no vídeo anterior tem o passo a passo de como tá montando esse modelo, tá bem bacana lá, boas dicas. Hoje a gente vai estar fazendo a aplicação da massa, vou estar ensinando aí vocês a dar acabamento com massa e sem a massa plástica também. E a aplicação do PU. É um pouco mais complicado aí, mas tem boas dicas para vocês vão estar vendo aí ao longo do vídeo. Acabei de fazer a pintura aqui, então assiste o vídeo até o final que está bem interessante. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like aí, vai estar ajudando muita gente a lançar novos conteúdos na sequência. Bora lá assistir o vídeo que está bem interessante, boas dicas, beleza? Bom galera, a gente vai dar início aí no acabamento. Primeira coisa, a gente vai estar passando massa plástica em todos os cantos do portão. Eu lixei com um disco de desbaste, um pouco mais larga do que a solda. Para quê? Para ter mais aderência e a massa poder estar grudando. Eu vou estar usando essa massa ultralight, vou estar usando essa chapinha aqui que eu vou estar diluindo a massa com o catalisador aqui e a celulose que a gente vai estar passando aí. A gente vai estar passando massa em todos os cantos e todo o metalão que sair faceando desse quadro aqui, a gente vai estar passando massa também, igual ali na parte de cima no 40-30. Eu vou estar passando aí mostrando para vocês, beleza? Bora lá! Primeiro a gente vai misturar a massa, que ela vem com esse líquido aqui, ó, que também ajuda na secagem. Bom, uma dica, você que está começando agora, está aprendendo a passar massa, o que eu aconselho a vocês é estar fazendo uma porção pequena de massa, para estar passando só em um canto. Depois faz outra porção de massa lá em cima, até você começar a pegar a prática de como está passando, porque essa massa aqui, dependendo do tempo, se tiver muito calor, ela seca rápido. Então eu aconselho a vocês estar fazendo em pequenas porções. Conforme for passando o tempo pegando a prática, aí você vai estar diluindo a quantidade exata para o portão inteiro. Mas o que eu recomendo é começar com quantidades pequenas. Olha, mais ou menos a quantidade de uma colher de massa. A gente vai estar diluindo agora. Perdão, a gente vai estar catalisando. Catalisador. Umas 7 gotinhas de catalisador já é o suficiente para a massa estar secando aí. Se colocar muito catalisador, ela vai secar muito rápido. Não vai dar tempo de você passar a massa. Lembrando, sempre mexer bem, bastante, para massa estar misturando bastante com o catalisador estar secando aí. Se você não mexer muito, corre o risco de pequenas partes não entrar em contato o catalisador com a massa e assim não secar. Aí quando você for fazer o lixamento, vocês vão ver que vai ter pequenos buracos, porque naquela parte não secou a massa. Misturar sempre bem, beleza? Vai pegar pequenas partes e vir aplicando a massa. Essa primeira passada eu aconselho a vocês a apertar bem a massa, mesmo que ela não fique uniforme, aperta bem para poder estar fazendo a fixação da massa. Depois você passa em excesso ela. Sempre retirando o excesso nos cantos, nesse canto aqui e na parte de dentro. Por quê? Porque depois quando a massa secar vai ficar muito difícil tirar. Então já retira todo o excesso que tiver possível aqui. A gente vai estar esperando secar e eu vou estar mostrando para vocês a parte do lixamento. Vou estar fazendo todo o portão, sobrou um pouquinho de massa, ainda ela está mole. Vou passar lá na parte de cima, bora lá.
Deixei secando aqui aproximadamente uns 10 minutos para a massa ficar bem seca, para a gente estar podendo fazer o lixamento. Para tirar o excesso de massa, eu vou estar usando a lixa numeração 50. Depois a gente vai estar usando a numeração 220, que é para estar dando um acabamento. Aqui para a gente lixar, vou estar usando o taco. A gente tem que apoiar o taco inteiro aqui no metalão. Nada de estar lixando em grau assim na lateral, não. Você vai estar lixando de chapa. A movimentação, tanto faz se você quiser assim, depois vir assim, como você também pode estar fazendo um movimento circular. Aí fica a critério seu e se ficar melhor para você. Numeração 50, vamos estar tirando o excesso. Bom, tirei o excesso, limpei as quinas aqui na lateral. A gente vai estar vindo com a lixa 220 agora, para dar aquele acabamentinho. Aí pessoal, fica um acabamento bacana. Depois na aplicação do fundo não aparece a emenda aqui, fica show. Vou estar fazendo esse mesmo esquema em todos os lugares que eu passei massa, beleza? Aí galera, a segunda dica é essa na parte do acabamento. Você vem soldando ele inteiro e dando um acabamento com o disco de desbaste e depois o disco flap. Ele fica esse acabamento aqui perfeito também, não precisa usar massa. Legal?
Bom galera, vou estar iniciando a parte da pintura aí agora. Vou estar usando o fundo laranjado. A cada 1 litro de tinta eu estou dissolvendo ele a 200 a 300 ml de solvente. Vou estar pintando a parte de baixo agora e a parte de cima. Vou estar colocando o portão em pé para fazer a pintura. Bora lá?